Continuando o nosso debate, a importância dessa divisão entre seres autotróficos e heterotróficos, a gente pode identificar que entre os heterotróficos a gente pode encontrar algumas outras características que ampliam, né, essa diversidade entre os seres que produzem, né, outros nutrientes. Veja, podemos identificar os seres herbívoros, que são seres que se alimentam de plantas, né? Como também nós temos os carnívoros, que são seres que se alimentam de carne, né, de proteína. É importante dizer que existem os seres onívoros, que se alimentam tanto de plantas, de legumes, de sementes, como também de carne. Naturalmente o homem se enquadra dentro desse perfil. E nós temos os seres detritívoros, que são naturalmente os seres que se alimentam ou pertencem a essa cadeia natural a respeito dos consumidores de detritos, né? Que naturalmente são matérias orgânicas, inorgânicas, que estão dentro do meio ambiente, e a gente pode utilizar até um exemplo bem costumeiro de tudo isso. Eu utilizo muito essa exemplificação em sala de aula, justamente para condicionar uma análise mais geral a respeito de um objeto e como ele se ampara e se decompõe. Veja, quando a gente pega o elemento, o boi, a vaca em si, né, é um elemento que dá ao homem, né, a característica de alimentação, né, através da carne, do couro, e através de toda essa estrutura que o gado fornece. É comum muitas vezes, né, esse exemplo aqui ele pouco é utilizado, mas ele dá uma ilustração importante para esse momento. Veja, a partir do momento que você, quando vai numa estrada, encontra um animal morto, imaginemos uma vaca, um cavalo, geralmente são jogados em áreas assim de pistas, né, rodovias, a gente começa a perceber ali uma cadeia de fatores que impulsionam, né, a decomposição daquele ser. Se você for pegar de cães a urubus, abutres, algumas outras aves de rapina, e a partir do estágio de decomposição ou alimentação desses outros seres, chegará um momento em que a parte ela vai ficando cada vez mais deteriorada, né? Aquela carniça, aquela carcaça. E aí é que vão chegar outros seres, outras espécies. Vai chegar ali, né, as varejeiras, as moscas. E ali vão colocar, né, os seus óvulos. E a partir dali vão surgir larvas, como a gente conhece aqui na nossa região, tapurus. É até nojento falar um pouco disso, mas imediatamente vão surgir as garças que vão se alimentar desses seres minúsculos. Mas a gente percebe um exemplo simples, que é costumeiramente falando, ele se adequa a uma realidade de entendimento simples, assim, né? Então é importante analisar que na natureza tudo se transforma, né? Todos os fatores eles são condicionalmente ligados, inclusive ao tempo que não se tem mais nenhum tipo de bicho, ser que esteja se alimentando daquele animal em decomposição, os outros elementos eles vão fertilizar o solo, eles de certa forma vão servir de adubo, né? A ideia de que os micro-organismos eles impulsionam, né, essa ideia do ciclo, né, o ciclo natural da vida. Porém, é importante identificar que a partir do momento que a gente encontra, né, os seres herbívoros, onívoros, carnívoros, os detritívoros, a gente percebe que há uma teia alimentar dentro de uma
composição de necessidades. Por isso que o homem ele é um ser adaptável a qualquer ambiente. Veja, se a gente for discutir dentro da natureza de uma maneira bem dinâmica, a gente vai ver que alguns animais, se estiverem fora do seu habitat natural, eles podem correr risco de extinção. Um exemplo bem simples. Se a gente pegar uma região glacial, uma região polar, imaginemos um leão marinho, que é um animal adaptado àquela região, uma foca, um urso polar, e você trouxê-los para a região do sertão, em meses como setembro, outubro, fatalmente, se esses animais não forem para uma câmara fria, eles morrerão, porque não são adaptáveis ao clima quente de uma região do semiárido. Assim também como se você pegar um animal da nossa região, do semiárido, da Caatinga, e levá-los para uma região polar, a gente compromete essa espécie, como se a gente levasse o teiu, que é um lagarto da nossa região, ou o preá. A gente levar um sabiá para uma região polar, fatalmente morrerá, porque não há ali uma adaptação, né? Não terá nem alimentação para eles. Assim é o homem, né? Você percebe, um exemplo, se você pegar o esquimó, que vive na região polar, e trouxer vários integrantes para uma região quente como a nossa, do Alto Sertão, é provável que eles tenham ali alguns desenvolvimentos de doenças, uma pneumonia, febre, podemos dizer um agravante de temperatura brusca, poderá ocasionar a morte, ou melhor, um estágio avançado de hospitalar, né? A morte pouco provável aconteça, perdão. Mas é natural que com 1 mês, 2 meses, esse ser se adapte às vestimentas, à nutrição, ele se adapte a um modo habitual de estar inserido dentro de uma adaptação climática, vegetativa, né? Ou dentro de um cardápio que ele venha, que não era original da sua cultura, de sua tradição, mas ele consegue se adaptar e não morrerá. Porém, se você levar o vaqueiro do nosso sertão para uma região polar, acontecerá muito idêntico, né, esses fatores. Nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, pode acontecer doenças típicas, né, dessa brusca situação de choque térmico, né? Porém, esse vaqueiro ele vai ter que se adaptar com outro cardápio, né? A base de gordura, a base de animais marinhos, focas, enfim, peixes. Porém, é pouco provável que ele morra, né? Vai ter que usar peles, vai ter que utilizar ali outros canais de adaptação. Essa exemplificação é só para você ter uma ideia de que não importa o lugar, o homem estará adaptável, seja na serra, seja nas regiões praieiras, seja nas regiões de montanha, nos mangues, nos desertos, né? Existem tribos que são adaptáveis à sua sobrevivência e ao processo de aquisição de água, de proteína, de carboidratos. O homem é certamente esse ser adaptável a qualquer circunstância, né? A qualquer estrutura que venha condicionar a esse ser, por ter uma grande capacidade técnica, cultural, ele se permite conduzir por essa sobrevivência a mais. Então o homem ele se destaca, né, entre os outros seres, porém é importante mencionar as suas limitações. O homem não nasce com asa, não nasce com escama, não tem cascos, não tem arpões, é extremamente frágil e vulnerável o seu poder para com os animais do meio natural, onde cada um tem a sua destreza, o seu domínio, a sua força, oriunda principalmente, né, de suas características específicas para cada região, para cada cenário e principalmente para cada estrutura de sobrevivência.